Era 2009, e minha família estava no parque local comemorando a formatura da minha irmã mais velha com amigos e parentes. Morávamos em uma pequena área rural, na região de Sorocaba. Então o parque era um lugar modesto. Havia alguns balanços, um parquinho e uma quadra de futebol. Mas, além disso, uma grande massa de árvores escuras margeava o rio, com algumas trilhas estreitas que desapareciam entre a vegetação densa. Eu tinha 7 ou 8 anos na época. Como sempre, meus irmãos e eu corríamos livremente sem supervisão dos nossos pais negligentes. Então, não foi surpresa para ninguém quando me afastei sozinho sem que percebessem. Mas isso nunca me incomodou, pois eu era uma criança do mato, acostumada a explorar tudo sozinho. Enquanto eu caminhava, os sons da festa foram desaparecendo, e logo tudo o que eu ouvia era floresta. Era apenas eu, o canto dos pássaros e o zumbido dos mosquitos. Segui a trilha até chegar a uma parte da margem do rio que nunca tinha visto antes. A água rugia, e o ar estava impregnado com o cheiro de terra molhada. Abaixei-me, distraído pelos insetos que se moviam rapidamente e pelas pedras lisas do rio. Foi então que um movimento chamou minha atenção do outro lado da água. Olhei para cima e vi um homem parado sobre uma velha balsa de madeira no meio do rio. Ele era muito alto e segurava um longo bastão, guiando um amontoado de toras pela corrente violenta. No entanto, sua balsa permanecia imóvel, quase como se estivesse flutuando acima da água em vez de sobre ela. Eu não esperava ver ninguém no rio, mas o que realmente me incomodou foi sua aparência. Ele parecia um lenhador de filmes, vestido com roupas sujas e uma camisa xadrez vermelha rasgada. Sua barba era loira e grande, mas sua pele, isso sim era estranho. Sua pele era azul, não com um aspecto frio, mas um azul vívido, como a cor do céu em um dia de verão ou de tinta barata. Fiquei olhando, sem acreditar no que via. Então, ele se virou e me viu. Seu sorriso se alargou, exibindo dentes brilhantes sob o restante de luz do dia. Ele gritou algo, mas o som da água abafou suas palavras. Lentamente, ergueu a mão e fez um gesto para que eu me aproximasse. O rio nos separava, então eu não poderia obedecê-lo mesmo que quisesse. Mas algo dentro de mim, um instinto primitivo, me alertou para nem sequer tentar. Fui tomado pelo medo e corri de volta pela trilha em direção à minha família. Quando contei para meus irmãos, quase sem fôlego, o que tinha visto, 2 deles ficaram animados e insistiram que voltássemos para encontrar o homem. Quando retornamos, o rio estava vazio, sem balsa, sem toras e sem o homem azul. Essa memória ficou comigo desde então, especialmente considerando que esse lugar ficava a apenas 10 minutos da minha casa. Depois disso, evitei esse parque sempre que possível. Não sei o que vi, pois ninguém na cidade jamais mencionou coisas estranhas no rio. Não havia histórias de fantasmas antigos nem lendas que o povo conta. Quando perguntei aos meus irmãos se lembravam do homem azul na água, eles não tinham qualquer lembrança do evento. Mas eu me lembro. Ainda me lembro dele e de sua pele estranha. Só acho que ele queria me deixar frente a frente com algo que eu nunca deveria ter visto. Há anos, quase saindo de Ribeirão Preto, eu trabalhava em um terreno onde guardávamos carretas. Embora eu fosse motorista, a empresa era pequena, então nos revezávamos de vez em quando para fazer a vigilância desse terreno. Eu ficava nas guaritas porque, naquela época, o segurança havia pedido demissão do nada. Lembro que era um senhor que já trabalhava ali havia alguns anos. Mas, de repente, nosso patrão nos disse que ele tinha renunciado. Ainda não haviam encontrado um substituto, e o lado bom de assumir esse posto era que você não precisava dirigir. Apenas ficava ali à noite sem fazer muita coisa, mas ainda assim recebia seu salário normalmente. Eu já tinha ficado ali algumas vezes. Trabalhava para essa empresa havia 3 anos, então estava acostumado a chegar, trocar de veículo e deixá-lo no terreno. Acontece que, por volta de 1990, eu estava voltando de uma entrega. Deixaria o caminhão ali e voltaria em um dos Fuscas que nos emprestavam para regressar.
Quando meu colega, que estava de guarda naquela noite, abriu o portão para mim, entrei com o caminhão, dirigi até a vaga designada. Então, vi algo estranho. Em cima da carroceria de um dos caminhões estacionados, havia duas senhoras idosas. Elas estavam conversando e olhando para baixo, como se procurassem algo do outro lado do caminhão. Naquele momento, milhares de pensamentos passaram pela minha cabeça. Para começar, como elas subiram ali? O que estavam fazendo lá? E por que meu colega parecia não tê-las visto? A situação ficou ainda mais estranha quando estacionei apenas 2 vagas delas. Desliguei o caminhão e continuei ouvindo as duas conversando e rindo normalmente. Não estavam tentando esconder suas vozes. Então, caminhei ao redor do veículo para vê-las melhor. Assim que cheguei do outro lado, vi que agora elas estavam olhando diretamente para mim. Não consegui dizer nada, mas a iluminação do terreno era boa. Então pude ver claramente seus rostos. Ambas tinham os olhos completamente brancos, pareciam muito enrugadas, se estavam na beira da carroceria, inclinadas na minha direção. Tentei falar, mas minha voz saiu embargada pelo choque de vê-las tão estranhas. Foi então que uma delas me perguntou: "O senhor Eugênio não vem mais? Será que ele se assustou? O safado." A voz dela era completamente rouca, como a de alguém que fumou a vida toda e teve a garganta danificada. Eu conhecia aquele tom porque um tio meu tinha uma doença que o fazia soar exatamente assim. Dei alguns passos para trás, apavorado, quando a outra começou a rir e disse que era melhor me chamar de perto. Saí correndo para a guarita, entrei desesperado e perguntei ao meu colega quem eram aquelas mulheres. Ele me olhou rindo e perguntou: "Que mulheres?" Sem nem pensar, respondi: "As que estavam em cima dos caminhões, perguntando pelo senhor Eugênio." Meu colega disse que não viu ninguém, mas, mesmo assim, saiu da guarita para verificar. Ele apenas deu uma olhada ao redor e voltou apressado. Eu não vi ninguém, mas agora tudo faz sentido. Ele contou que, quando o senhor Eugênio ainda trabalhava ali, costumava dizer que via bolas de fogo cruzando o céu acima do terreno e da guarita. Ninguém acreditava nele, achavam que era coisa de gente do interior. Ele nunca pediu para trocar de turno ou de posto, apenas mencionava o que via. Agora, porém, aquilo parecia fazer sentido. Talvez tínhamos visto exatamente o que ele descrevia: bruxas. Meu colega então apontou para um pequeno altar improvisado no alto da entrada da guarita. Lá havia uma sacola com o que pareciam ser sementes, vários papéis com orações coladas, uma cruz e outras coisas. Agora entendo por que ele mantinha tudo isso aqui. Era para afastar essas coisas, pelo menos da guarita, ele disse. Passamos as 3 horas seguintes trancados ali, com a TV desligada, apenas ouvindo atentamente para ver se ainda havia algum sinal das mulheres. Mas o silêncio nos fez perceber que elas já haviam ido embora. Quando contei a ele exatamente o que elas haviam dito, ficamos com uma dúvida na cabeça. Por que chamaram Eugênio de safado? O que queriam com ele? Como sabiam seu nome? Nunca saberíamos, pois ele já não trabalhava mais ali. Assim que amanheceu, o substituto do meu colega chegou, e combinamos que não contaríamos nada a ninguém. Certamente achariam que estávamos sob efeito de alguma droga ou bêbados. Bom, esse foi o único acontecimento bizarro que aconteceu na minha vida. Por favor, curta e se inscreva se você estiver gostando. Quero contar algo a vocês. Uma história que nos acompanha desde a minha infância e talvez até antes, habitando o mesmo lugar muito antes da minha família. Antes de tudo, quero agradecer a minha filha por me ajudar a compartilhar essa história com vocês. No início dos anos 70, alguns irmãos da minha mãe compraram um terreno perto de Rio Grande do Sul, principalmente pelo espaço que tinham para trabalhar a terra. O terreno já possuía uma casinha encostada na beira do morro, abandonada havia anos. Parecia não ter valor algum, mas as bases eram muito boas. Logo, a reformaram e ela ficou muito bonita, agregando ainda mais valor à propriedade. Nenhum dos meus tios que eram donos do terreno morava lá de forma definitiva. Na verdade, eles mal passavam alguns dias antes de voltarem para suas casas na cidade. Nunca ouvi falarem sobre fantasmas ou fenômenos sobrenaturais. O que diziam era que era difícil estar ali no meio do nada e que as noites eram silenciosas demais.
A casa não tinha vizinhos por perto, apenas plantações, e estava na borda da floresta. Em uma festa que fizemos para os 15 anos de uma prima, quase todos nós decidimos passar a noite ali. A festa foi muito divertida. No final, ficamos apenas com a família. Eu tinha 13 anos e já não queria brincar com meus primos mais novos, mas também não me deixavam estar com os adultos. A gente se sente estranho nessa idade. Em certo momento, os mais velhos começaram a contar histórias sobre a casa, sobre como haviam encontrado um álbum de fotos horríveis que jogaram na floresta, esperando nunca mais vê-las. Por mais que eu insistisse em ver as fotos, meus tios se recusaram até mesmo a contar o que havia nelas. Foi nessa conversa que mencionaram, pela primeira vez, o homem do chapéu. Naquela área, os mais idosos usavam chapéus, mas o homem do qual falavam não usava um modelo comum. Era um chapéu de copa alta, como de um mágico ou de alguém de outro lugar, de outro tempo. Meus tios contaram que, quando eram crianças, ele os incomodava na floresta. Na época, não entendiam o que viam, mas, depois de encontrarem aquelas fotos, tudo passou a fazer sentido. Foi muito estranho para mim, porque era a primeira vez que eu ouvia falar sobre isso. Mas, a partir daquele momento, esse medo se tornaria recorrente. Naquela mesma noite, por volta das 11, me mandaram chamar meus primos pequenos, que estavam brincando longe, correndo entre as primeiras árvores da floresta. Eles estavam fazendo barulho, então foi fácil seguir o som de suas vozes na escuridão. Mas, de repente, eles pararam de gritar. Foi como se tivessem se calado por completo. Silêncio total. Continuei andando na direção de onde os ouvi pela última vez e os encontrei. Todos estavam imóveis, atrás das árvores, olhando fixamente para a floresta. Falei com eles ao me aproximar, para não assustá-los. Mas, mesmo assim, todos gritaram e correram de volta para casa. Depois, perguntei o que tinha acontecido. Eles me disseram para irmos embora rápido e que me contariam quando estivéssemos com os outros. E assim fizemos. Quando chegamos à casa onde estavam meus tios, meus primos contaram apenas para mim. Tinham vergonha de dizer aos adultos. Eles estavam brincando de esconde-esconde, cada vez se arriscando mais entre as árvores, quando um deles correu para se afastar dos outros e se escondeu atrás de um pé de bananeira. Ele estava segurando o riso nervoso quando percebeu que, a alguns metros de distância, havia outra pessoa escondida também, tentando não rir. Jonas, é você? Perguntou, achando que era outro primo da mesma idade. Estava escuro e ele não conseguia reconhecer quem era. Mas, no silêncio e sem resposta, percebeu que essa pessoa usava um chapéu. Um chapéu muito alto. Ele gritou e correu para os outros, mandando que todos se escondessem atrás das árvores. Assim, se amontoaram e olharam na direção onde ele havia visto aquele homem estranho. Apenas alguns segundos se passaram, então nem tiveram tempo de duvidar do que ele disse quando o viram correndo entre as árvores. Só sua silhueta, mas era perfeitamente clara. Parecia um senhor de terno, com um paletó muito comprido, como se estivesse grande demais para ele, e um chapéu de copa alta. Corria erguendo os joelhos, dando passos enormes, quase como se saltasse de metro em metro. Eles ficaram paralisados, tentando ver para onde ele ia antes de correrem de volta para casa. Foi nesse momento que eu os encontrei. Ao ouvir a história, só pude dizer que não se preocupassem, que naquela noite eu ficaria com eles e que tudo ficaria bem. E, embora estivesse muito nervoso, algo me fazia sentir que nada que estivesse na floresta ousaria se aproximar da casa. Ninguém poderia ser tão tolo a ponto de tentar entrar em uma casa com homens armados. Depois de um tempo, fomos dormir. Os primos menores estavam assustados, se demoraram a pegar no sono. Prometi que ficaria acordado até que estivessem tranquilos. Foi então que escutei algo se movendo entre as mesas onde toda a família tinha jantado horas antes. Pensei que fosse um dos meus tios bêbados, que tinha dormido lá fora e agora tinha acordado para entrar. Me aproximei da janela para ter certeza e vi, ali,
Entre as mesas, revirando os restos de comida, estava a figura nítida daquele homem de paletó longo e chapéu alto. Agachado, de costas para mim, ele devorava algo, movendo-se como um animal faminto. Fiquei travado no lugar de medo, mas, mesmo assim, foi como se ele tivesse me ouvido. O homem começou a se virar para mim. Antes que visse meu rosto, me joguei no chão, me escondendo. Ouvi ele correr, derrubando coisas pelo caminho. Quando me atrevi a olhar de novo pela janela, ele não estava mais lá. Talvez, como eu pensei naquela noite, fosse apenas um louco vivendo na floresta, se aproximando para buscar comida. Mas havia coisas muito mais estranhas por trás disso. Anos depois, o mecânico que morava ali perto me contou que, quando criança, ouviu histórias sobre um homem de chapéu andando por lá. E não só isso, ligavam aquela pessoa ao desaparecimento de uma menina. Mas, no fim, achei que era apenas uma lenda, uma tentativa de explicar algo terrível com um boato. A casa ainda pertence a um dos meus primos. Não há muitas plantações, mas a casa é alugada para eventos, casamentos e até gravações. Em uma festa, um garotinho pequeno desapareceu. Felizmente, o encontraram uma hora depois, dentro da floresta. Não era nem de noite. Isso aconteceu à tarde. O jovem que o viu primeiro e avisou aos outros disse que o menino não estava sozinho. Ele andava tranquilamente, segurando a mão de um homem estranho, de chapéu. Dizem que, durante as madrugadas, os carros que passam por ali podem ver um homem caminhando, curvado, como se estivesse com dor no estômago. As pessoas que o veem acreditam que se trata de alguém que não descansou em paz.